A gente restabeleceu aqui o contato. A gente vai Oba! falar agora sobre livro, a gente vai falar sobre cultura brasileira com o Roberto Teixeira da Costa, que é o autor do livro São Judas Tadeu... o São foi por minha conta. Judas Tadeu de Campos, Honra e Glória de São Luís do Paraitinga. Tá me ouvindo bem agora, Roberto? Ele ainda não foi canonizado, não, viu? Mas merecia, viu? Vamos lá. Vamos lá. Roberto, conta pro nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes que provavelmente não conhece esse personagem. Quem é Judas Tadeu de Campos e qual que foi o legado dele para o Brasil? Interessante a pergunta, porque realmente é um nome desses muitos brasileiros que entram no nosso cotidiano e que para nós ganham uma importância enorme por tudo que ele fez, por tudo que ele é, por tudo que ele deixou. No entanto, a maioria dos brasileiros não toma conhecimento. Eu resolvi, eu não seria exagero dizer que eu sou um escritor, né? Mas eu já escrevi 8 livros, basicamente, sobre temas que eu tenho me especializado, que é mercado de capitais. Eu fui presidente da Comissão de Valores Imobiliários, fui banqueiro de investimentos, sou presidente até agora da Câmara de Arbitragem da Bolsa. Roberto, você sabe quando eu vi o seu nome aqui, eu falei, gente, será que é a mesma pessoa? Porque são atuações tão diferentes. Eu falei, não, deve ser um homônimo, não vou pagar o mico de perguntar. Eu também tive o mesmo pensamento. Escrevi 2 livros também, um em português, o Brasil tem medo do mundo, o outro em inglês que eu lancei em junho, Brasil is Afraid of the World, onde eu relato o que eu entendo ser o papel que os brasileiros não se dão conta sobre a nossa presença no cenário internacional. Mas isso fica para outra entrevista da Bandeirante. Agora vamos focar no querido Judas. Como é que eu conheci o Judas, como é que ganhei a apreciação por ele e, consequentemente, por São Luís do Paraitinga. Depois que deixei a CVM, que eu fui presidente da CVM de 77 a 80, 3 anos, eu voltei para São Paulo. A minha família toda era de São Paulo, eu sou carioca, mas tive para o Rio para fundar a CVM. Muito bem. E voltei para São Paulo, botei na cabeça que eu gostaria muito de ter uma fazenda colonial. Nessa minha volta ao Rio, andei visitando algumas fazendas coloniais e foi um pouco reminiscência do passado. Eu acho que as fazendas coloniais do Brasil têm tanta história para contar, têm tantas coisas bonitas para... Eu passei vários meses, quando voltei para São Paulo, procurando uma fazenda colonial, já que eu estava deixando a praia, pelo menos ia ter um lugar de lazer no campo. Mas muito bem, depois de 7 meses de procura, basicamente nos arredores de São Paulo, eu cheguei à conclusão que as coisas que eu gostava não cabiam no meu bolso. Então, basicamente, o que eu decidi? Vamos olhar o Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba, só para você ter uma ideia, não sei se você se lembra dessa fase, eu estou falando há 30 anos atrás, o acesso ao Vale do Paraíba era totalmente centrado na rodovia Dutra, que era esburacada, mal sinalizada e muito perigosa. Portanto, eu não tinha priorizado olhar o Vale do Paraíba. Em função depois de 7 meses de busca, eu achei que eu devia olhar o Vale do Paraíba. Aí pedi uma introdução ao Júlio Mesquita, eu era do Conselho do Estadão, para o Judas Tadeu de Campos, que era o correspondente do Estadão em São Luís do Paraitinga. Então, vim bater na porta do Judas Tadeu de Campos e com ele passamos a visitar algumas fazendas nos arredores de São Luís do Paraitinga e no Vale do Paraíba em geral. À medida que eu ia conhecendo o Judas Tadeu de Campos, conhecendo melhor São Luís do Paraitinga, eu fiz uma aproximação, ganhei um carinho enorme pela cidade. O Judas Tadeu de Campos, só para você ter uma ideia, quando eu conheci há 40 anos atrás, mais ou menos, o que ele era? Ele era um diretor da Escola Municipal de São Luís do Paraitinga e tinha como atividade de sustentação, ele preparava caixões para enterro, você imagina. Bom, essa é a pessoa, eu acompanhei a vida profissional dela e vi como ela galgou novos camadas de conhecimento e de ciência. Basicamente, ele foi para Taubaté, formou-se no curso básico de Taubaté, depois fez mestrado na PUC e doutorado na PUC. E a base dessa incursão dele foi simplesmente valorizar o trabalho do caipira. Eu acho que nós, paulistas ou cariocas em geral, nós estigmatizamos muito o papel do caipira. O caipira é visto assim como uma pessoa muito simples, muito reles, muito, desintonizada da realidade. No entanto, o caipira tem um valor enorme na cultura de São Paulo.
E o Judas Tadeu do Campos se especializou nesse trabalho. Fez um livro sobre a história do caipira, e eu li isso e fiquei fascinado. Como é que um ser tão importante, não só no Vale do Paraíba, mas em geral, né? Você está aí, esse Frontal é um caipira, né? É uma expressão que a gente usa com muita facilidade, mas que não traduz na realidade o papel do caipira, somente na sociedade paulista, né? Onde ele é responsável não só pela questão cultural, pela parte de música, pela questão de alimentação, etc. À medida que eu ia me aproximando do Tadeu, eu ia crescendo a minha admiração por ele. Então eu resolvi comprar uma fazenda que ele indicou aqui perto de São Luís do Paraitinga e Redenção da Serra. Ele, inclusive, fez uma pesquisa histórica da criação da fazenda, porque essa é a fazenda Boa Vista. Tinha sido, inclusive, sede de movimentos revolucionários na Revolução de 34, você imagina. 32, desculpe. Eu, com a idade, eu sou de outro século, mas eu erro muitas idades. Mas, enfim, eu fui ganhando confiança no Tadeu. Então, iniciamos um relacionamento de muitos anos. Eu admirava o trabalho dele e admirava o carinho dele pela cidade de São Luís do Paraitinga. Acompanhei muito de perto o desastre da inundação de 71 em São Luís e visitei São Luís antes e depois da sua recuperação. Aliás, um parênteses aí, eu estou falando muito rapidamente, né? Mas aqui o tempo é escasso. A recuperação de São Luís do Paraitinga é uma demonstração, como agora de Porto Alegre, como uma sociedade pode reagir e rapidamente reconstruir o que tinha sido perdido, né? Então, nesse tempo todo, a minha admiração pelo Tadeu só cresceu e São Luís do Paraitinga também. Para você ter uma ideia, Thaís, sempre que eu tinha convidados aqui de fora, ou mesmo aqui de São Paulo, na minha fazenda, eu sempre os levava para visitar São Luís do Paraitinga, e o Tadeu tinha um prazer enorme de mostrar a cidade. E nós andávamos pela cidade, íamos ao mercado, íamos à capelinha, íamos à igreja, todos, onde por ele passava, cumprimentava o Tadeu. Ele tinha sido professor, de modo que era muito querido pela cidade. Bom, tudo isso posto, né? Por que eu resolvi escrever um livro sobre o Tadeu? Pelas razões que você mencionou no início da nossa conversa. Eu acho que nós não valorizamos pessoas que têm um papel importante na cultura brasileira. O Tadeu nos deixou um ano atrás, ainda relativamente moço, não tinha feito 80 anos, e eu achei que realmente merecia um destaque, merecia um papel para que a sociedade reverenciasse esse São Luís paraiense tão verdadeiro, tão autêntico e tão simples, porque era uma pessoa de um encantamento assim, pessoal, simples, agradável, não era snob, nada. E ele tinha o Thaís, eu quando tinha algum artigo para escrever, eu mostrava ele antes, saber se ele estava entendendo bem, se tinha alguma coisa a sugerir. Quer dizer, um homem que eu aprendi a respeitar e a cultuar. Foi muito bem. Coisa de um ano atrás, o médico dele de São Luís liga para ele e diz: Tadeu, põe uma roupinha na marinha, aí vamos dar uma passadinha em Taubaté, vieram dos exames seus, não muito bons. Lá foi ele para Taubaté, em 72 horas morreu de leucemia. Então, Thaís, eu achei que seria mais do que merecedor que eu saísse um pouco das entranhas do mercado financeiro, das relações internacionais, e deixasse esse legado para as cidades, São Luís do Paraitinga e Tadeu. Eu gostei tanto de São Luís do Paraitinga, Thaís, que eu quis comprar uma farmácia lá em São Luís do Paraitinga, que o dono da farmácia estava liquidando a farmácia. Mas minha mulher disse: não, Roberto, vamos ter que reconstruir uma fazenda, comprar uma casa em São Luís do Paraitinga, é demasiado. Uma farmácia já é demais, né, Roberto? Aliás, eu fiz uma coisa interessante, que eu comprei os móveis da farmácia e transformei no bar da fazenda. Quer dizer, em vez de remédio, tem uma outra medicina que tem que ser tomada com muita moderação, viu? Tem boas cachaças, viu? Eu gosto muito de uma boa cachaçinha. Mas é isso, um pouco. Né, agora nós podemos responder a questão do livro. E a questão do livro, eu me lembrei muito que o alguém que eu conhecia, que já esteve aqui na minha fazenda, etc., ele também conhecia o Tadeu. Será que vale a pena arriscar o vice-presidente tão ocupado, ministro, vice-presidente? Eu liguei para ele, o presidente, Tadeu. Não, ele já chama de Geraldo, chama de... Eu digo: eu estou fazendo um livro sobre o Judas, você conheceu tão bem o Judas, você gostaria de fazer o prefácio? Em 2 meses ele fez o prefácio. Então o livro é prefaciado e valorizado pelo Geraldo Alckmin. Então isso é um pouco da história do meu encantamento.
E por causa do Tadeu, eu conhecia muito melhor São Luís do Paraitinga, antes e depois da inundação, né? E é uma cidade que eu faço uma propaganda enorme, porque o Tadeu dizia que São Luís do Paraitinga é a pérola do Vale do Paraíba. Eu acho que ele tem razão. Não sei se você conhece aí. Conheço, cidade deliciosa. Nossa, como é bom. Aquele pastel de milho, não é? Nossa, que delícia. Você sabe, Roberto, que eu fiz uma reportagem, a Sônia Blota que está falando, aliás, é um prazer estar conversando com você, estou aqui com a Thaís hoje no jornal. Eu fiz uma reportagem linda sobre São Luís do Paraitinga, exatamente sobre essa figura que é o caipira e da região do Vale, que é maravilhosa. E eu vi que as pessoas não gostam lá de deixar a cultura morrer. Isso que você está fazendo é muito importante. Lá na região mesmo, nas cidades próximas, tinha uma Associação Nacional dos Criadores de Saci Pererê. Óbvio que não existe, mas era para manter o folclore em alta. Então são coisas que acontecem lá na região de São Luís e propriamente em São Luís do Paraitinga, que é uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito de lá também. É curioso o que você está dizendo, porque aí, nas minhas outras áreas, mercado de capitais e relações internacionais, eu tenho sentido, apesar de toda a incerteza, porque nós estamos vivendo um momento de incerteza no Brasil e no mundo que nós nunca passamos antes. As coisas estão acontecendo em transição com tanta velocidade que mal a gente se dá conta do que acontecia ontem e hoje já mudou, não é isso? Quer dizer, a inteligência artificial está nos atropelando com uma velocidade incrível. Agora, curiosamente, e paradoxalmente, apesar de tudo isso, eu sinto uma curiosidade enorme das pessoas. Roberto, conta um pouco da sua experiência, né? Eu lancei agora pela revista da USP, o jornal da faculdade da ZIP, lancei um livro, História do Mercado de Capitais, em 20 capítulos. Eu conto um pouco como começou o capitalismo popular no Brasil. E é muito curioso como as pessoas têm interesse em saber. E isso também, eu diria, reciprocado por curiosidade e personalidade da vida brasileira. Mas sabe que outro dia, conversando com o editor do meu último livro, né, As Grandes Crises Financeiras no Brasil e no Mundo, que eu lancei no ano passado, o Otávio Marques da Costa, da Portfólio, da Companhia das Letras, disse: Roberto, os livros biográficos no Brasil têm muito interesse. Então eu fico perguntando, por que o processo de mudanças tão rápido, por que as pessoas têm tanto interesse no passado? Será que elas estão se refugiando no passado porque têm dificuldade de encontrar esse processo de mudança? Não sei, mas é uma coisa interessante, até paradoxal, não é? Acho que tem também a sensação de pertencimento, não é, Roberto? Quando você conhece melhor a história dos personagens, a história do Brasil, você tem aquela sensação de que você pertence a alguma coisa. E isso faz diferença dentro aqui de uma realidade tão desconexa, né? Em que a gente tem um bombardeio de informações por todos os lados. Roberto, eu queria tanto ficar mais com você no ar, mas olha, nosso tempo está terminando. Vai ficar aqui já o convite para você voltar no Jornal Gente de Sábado para a gente conversar aqui no nosso estúdio sobre as suas outras obras e você poder trazer para a gente mais detalhes do Judas Tadeu de Campos. Por enquanto, só estou avisando aqui ao nosso ouvinte. Judas Tadeu de Campos, Honra e Glória de São Luís do Paraitinga, é o novo livro do Roberto Teixeira da Costa, que fala sobre a história desse jornalista e aí, em paralelo, da história de São Luís do Paraitinga e da história do caipira no interior de São Paulo. Roberto, obrigada, hein? Um ótimo fim de semana para você. Antes de terminar, só queria dizer que no dia 12 de outubro, nós vamos fazer um lançamento formal do livro em São Luís e o vice-presidente Geraldo Alckmin prometeu estar presente, porque ele vai ter muito carinho pela cidade e pelo Tadeu. De modo que, através de seus ouvintes, vai ser lançado na Prefeitura de São Luís, dia 12 de outubro. Por que é tão distante? Porque as pessoas aqui, por incrível que pareça, são muito ligadas à política. E me disseram, não adianta fazer nada antes das eleições. As eleições estão parando o país, né? Espero para melhor, né? Nas cidades pequenas tem muita movimentação. Obrigada, Roberto. Bom fim de semana, hein?